Paz seja convosco. Louvamos o santo nome do Senhor, aquele que é bendito, aquele que é o glorioso, o majestoso, o santo, o poderoso Deus, aquele que tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido, tem sido a nossa rocha, o nosso rochedo forte, na qual nós apoiamos os nossos pés. Estamos nesta noite mais uma vez reunidos, ainda de forma virtual, para glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso e nos proporciona mais um dia na presença dEle. E quero convidar você a curvar sua cabeça para que nós possamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos a nossa vida na Tua presença. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós nos reunirmos, mesmo ainda de forma virtual, por só ter, Pai querido, mantido os nossos corações aquecidos. Isso é um privilégio, Deus. Quantas pessoas, Pai, ficaram pelo caminho, abandonaram a fé, abandonaram os Teus caminhos, Pai, e o Senhor tem nos mantido há mais de um ano, Pai querido, nesta condição. Queremos consagrar a Ti este tempo na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, nos ensine a sermos instrumentos da Tua vontade. Possamos ser cada vez mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou e hoje está à Tua destra, Pai. Consagramos todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar debaixo do cuidado do Senhor. Amém. Mesmo quando o nosso coração se turba, mesmo quando a nossa confiança vai a zero, Ele não age como um ser humano que fica entristecido. Ele continua se mantendo fiel, porque é a sua essência. E essa é uma essência em que nós podemos confiar. A partir do momento em que você encontrou o grande amigo, Jesus Cristo, você já está habilitado a responder sim à chamada final. Enquanto não ocorre esta chamada, Deus, Ele cuida de você. A paz seja convosco. Espero que você tenha tido um dia abençoado na presença do Senhor. Tivemos apenas um período da Escola Bíblica Dominical em respeito ao Dia das Mães. Pessoas que tiveram que sair, pessoas que foram fazer almoço. A gente tem que entender que as coisas de Deus, elas são especiais. Elas não trazem nenhum tipo de peso, a não ser para aqueles que não são filhos. Ficar na presença do Senhor para muitos é custoso, mas para aqueles que são filhos já é um vislumbre daquilo por vir. Por isso eu me alegro, mais uma vez, estar junto com você. Nós estamos estudando 1 Pedro. Eu sei que este tem sido um tempo atribulado, em especial para os nossos irmãos que vendem flores. Mas não perca os cultos, se você teve que trabalhar, eu entendo. Mas reveja, está sendo gravado, está sendo colocado à disposição. De mesma maneira, o Escola Dominical, em que nós estamos tratando sobre o filho pródigo, que na verdade é a parábola dos 2 filhos perdidos. Mas à noite nós estamos estudando o texto de 1 Pedro. Em nosso último encontro, semana passada, estivemos meditando sobre o tema herança, esperança e salvação. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Assim eu aprendi na escola. As histórias elas são divididas em um começo, um meio, que é o desenvolvimento da história, e um fim. De maneira semelhante, isso ocorre nas nossas vidas, seja no âmbito emocional, seja no âmbito espiritual. Temos orado pelas famílias enlutadas. Quando há o rompimento da vida, há uma mudança, há uma separação, mas não é uma separação definitiva, em especial para aqueles que são filhos e filhas. Pedro fala de uma herança prometida a ser alcançada, a vida eterna ao lado do nosso Salvador. Ele fala de uma esperança em meio a lutas e dificuldades, uma promessa que foi feita por Deus e não por homens, e ela vai se cumprir.
e que ela vai se concretizar com certeza nas nossas vidas como um futuro, através da nossa salvação de uma forma consumada. Nós que somos chamados de filhos de Deus, nós seremos verdadeiramente adotados na família celestial, na presença do Pai, e não com esta separação. Aqueles que perderam seus mortos vão poder encontrá-los na eternidade. Vamos poder rever a minha família, rever a titia que faleceu, que está lá nos céus com o Senhor, e quantos outros que perderam seus entes queridos e familiares. É uma jornada com começo, com meio e com fim. O texto que ficou da semana passada é 1 Pedro capítulo 1, verso 6, que disse: nisso deveis alegrar-vos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A igreja está passando por perseguições. Pode ser que aqui no Brasil a gente não tem pessoas sendo queimadas em praça pública, enforcadas, sendo decapitadas, como a gente vê cenas no Oriente Médio, em países onde há grande perseguição. Mas aqui no Brasil continua sendo uma perseguição, mas uma perseguição velada. O conceito de família sendo destruído, cada vez mais o conceito do homossexualismo em alta, em que tudo pode, está tudo certo. Basta você ser engraçado, basta você dizer que você ama, que está tudo certo. A igreja está passando por perseguições. E é muito difícil ver a luz em meio às lutas. Por isso Pedro alerta que o caminho a ser trilhado não seria fácil. Pelo contrário, ele seria cheio de lutas e dificuldades. Como nós falamos no primeiro culto que nós tratamos de 1 Pedro, esse texto ele é destinado inicialmente para as pessoas perseguidas, dispersas através da perseguição romana, mas também alcança a minha vida e a sua vida. Pedro alerta que esse caminho é um caminho difícil. O tempo, porém, é breve. Pastor, mas essa luta está demorando tanto tempo para passar. Essa dor não passa. Essa enfermidade não passa. O problema emocional não é resolvido. O problema judicial não é resolvido. Mas sempre nós temos que olhar para este período como breve, comparado com a vida eterna. O que é a vida eterna perante esse tempo pequeno? Ou melhor, o que é esta breve luta que nós passamos perante uma vida eterna ao lado do nosso Senhor? Um breve momento. O apóstolo Pedro diz: depois não haverá mais doenças, não haverá mais preocupações. Posso contemplar com os meus olhos a gente fazendo uma grande ciranda junto com o Senhor nos céus, com a Lourdinha sem as dores dela, a Diene também, a titia conosco e tantas outras pessoas junto conosco, louvando ao Senhor. Um breve momento e depois não haverá mais doenças, não haverá mais preocupações. Você não vai ficar preocupado se você vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Apenas o júbilo vai sobrar. Ou melhor, vai haver apenas o júbilo e a alegria por toda a eternidade. É uma promessa, não é do pastor Paulo, mas é uma promessa do próprio Deus para você. A palavra de hoje tem como título Purificação através do fogo. Que fogo é esse? As pessoas elas têm criado um sentido místico para o fogo nas Escrituras. Ou se pensa num fogo do inferno, e lá vai haver fogo. Ou pensa assim, fogo no sentido de avivamento. Mas esse fogo, não necessariamente ele tem a ver com uma dessas duas coisas. Ele pode ser o fogo da provação, que é o tema desta palavra. A purificação do meu cristianismo, a purificação da minha vida, pastor Paulo, minha vida espiritual, perante o Salvador, perante tudo que eu leio, perante tudo que eu ouço, por toda a palavra que o Senhor me dá, o que eu tenho feito com isso? Isso é uma medição, uma prova individual. Cada um passa por uma purificação diferente. Alguns passam purificações financeiras, outras emocionais, outras de enfermidade, outras todas elas, ou menos, mas todos somos purificados
há esse sentido de purificação no sentido do fogo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra, que nos molda, nos muda, nos transforma e nos vivifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua instrução. Abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Peço, Pai, que o Senhor me capacite como instrumento da tua vontade mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Purificação através do fogo. Mudei agora o título. Eu tinha colocado antes purificação através das lutas, mas agora eu mudei, purificação através do fogo. Os versos que nós vamos meditar nesta noite é o verso 7, 8, 9 e 10. Para que haja um melhor entendimento, eu vou reler o verso 6 junto com o verso 7, que é o primeiro versículo a ser meditado. Diz assim: nisso deveis alegrar-vos, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Numa oração final, descreve-se o real motivo das provações pelas quais aquele povo que estava disperso estava passando pelas lutas e que também eu e você passamos. O objetivo, o propósito é que nós fôssemos purificados. Você sabe muito bem que quando está tudo certo, você acomoda. Nós relaxamos mais, nós buscamos menos. Quando as lutas e dificuldades elas vêm sobre a nossa vida, parece que acende no nosso coração aquela chama de desejo, ou melhor, de necessidade da parte de Deus. A situação deles, ouvintes, leitores daquela época de Pedro, é comparada ao processo de purificação do ouro, quando esse é separado das impurezas que o acompanham. E aí, uma breve observação. O processo da purificação de metais, como ouro e prata, você coloca um recipiente que é de cerâmica, que aguenta altas temperaturas, e você coloca o minério sólido lá dentro. E você começa a aumentar a sua temperatura. E conforme você vai aumentando a temperatura, o que acontece é que aquele material ele vai se tornando de sólido para líquido. Chega um momento em que aquele material ele começa a se aquecer e derreter de tal maneira que aquelas impurezas que estão ainda dentro do material, elas começam a subir e apenas o material fica na parte de baixo, mais ou menos quando a gente vai na fazenda e você pega um leite e você põe para ferver na leiteira, e aí quando depois que você ferveu, acontece que fica aquela camada aquela nata em cima, mais ou menos isso.
E ele está falando que esse processo, a nosso processo de purificação, é como esta purificação. Quanto mais aumenta a temperatura da nossa luta de dificuldade, mais as nossas impurezas elas são expelidas. O autor usa esse processo para destacar mais claramente que o que Deus tem em vista com a permissão dessas lutas. Num plano elevado, mais do que as coisas materiais. Por que Deus permite essas lutas? Para nos purificar. A luta que eu passo, a luta que você passa, é claro que acontece em consequência do meu pecado e do seu pecado. Mas Deus usa essas situações para fazer com que você emerja do outro lado de uma forma melhor. É como se você pulasse numa piscina de um lado e você saísse do outro lado como que renovado e restaurado. João 16:21 diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. E aí esse tempo, essa primeira parte do versículo fala da nossa caminhada de lutas aqui na terra. E aí eu acompanhei, por exemplo, a gestação e o nascimento da minha filha, e eu vi o sofrimento físico da minha esposa. E aí vem a segunda parte do versículo: mas depois de nascido, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um ser humano. Aquela dor, aquele mal-estar, ele passa. Quando a criança é colocada no seio da sua mãe, toda aquela dor passa. É algo semelhante à nossa luta e à dificuldade. O plano material no qual o ouro é considerado a posse mais preciosa é aqui descrito como perecível. Apesar de nós termos o diamante e havermos algumas ligas de materiais caríssimas, o ouro ainda é considerado no conceito maior da nossa planeta Terra como o bem mais precioso. Muitos países, até um pouco tempo atrás, ela tinha uma coisa que chamava lastro de ouro. A cada nota de daquela moeda havia o equivalente em ouro. Então a moeda ela é uma moeda mais forte. Então o plano material no qual o ouro é considerado a posse mais preciosa é descrito aqui como perecível, em comparação com a fé. E ele fala que a fé é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro, além de não durar eternamente, ele tem um tempo de vida útil, pensando-se em eternidade. Ele também pode ser perdido, ele pode ser roubado. Você pode ir com uma correntinha de ouro numa piscina ou no mar e aquilo sumir, sair do teu pescoço e você perder. O ladrão pode vir roubar, mas a fé não. A fé, por outro lado, garante acesso a uma herança, não sujeita a nenhum tipo de desgraça material, terrena. A nossa fé, ela tem uma herança que nós já lemos no verso 3, no verso 4, fala de uma herança que não se estraga. Uma herança, ele chama de imarcessível, ou seja, ela não muda. Esse é o verdadeiro sentismo do batismo com o fogo. Está lá em Mateus capítulo 3, verso 11, dizendo que as pessoas seriam batizadas com o Espírito e com o fogo. Esse fogo, ele excede o conceito pentecostal que diz que é o fogo do Espírito. Este fogo é o fogo da provação do Senhor para nos fazer melhores, para nos purificar, para nos fazer mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. A aprovação visa a aprovação. A aprovação, espaço provação, visa a aprovação no dia do julgamento final, na revelação de Jesus Cristo. É claro que a sua boa ação aqui não pode comprar a sua salvação, mas vai atestar no dia do juízo que você é um filho e uma filha de Deus. Retoma-se assim a expectativa do verso 5. A vinda de Jesus Cristo representará para os cristãos agora marginalizados uma inversão de sorte, vai mudar. No momento podemos estar sofrendo afrontas, desprezo, insultos e todo tipo de indiscriminação. Algo um pouco menor aqui no nosso Brasil. Mas é uma condição que existe. Mas no dia de Cristo, nós vamos receber louvor, glória e honra. Um nome que ninguém vai conhecer, apenas o Senhor.
um nome diferente. Temos termos que falam de novo, do novo status que nós teremos publicamente nessa ocasião. Cristãos que estavam escondidos, eles vão ser colocados em glória. A perseguição que você passou, ela vai ficar para trás, porque o Senhor ele vai olhar para você e falar assim: entra no gozo do seu Senhor. Vem, filho, vem, filha. Acabou a luta, acabou a dificuldade. No dia de Cristo, porém, receberão louvor, glória e honra. Já agora, porém, eles possuem diante de Deus esta glória. Como Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo e na cruz do Calvário, esta glória já está sobre as nossas vidas, de uma maneira ainda embaçada, de uma maneira assim que você não consegue enxergar direito. Mas perante Deus você já é filho. Perante Deus as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você já está como uma nova criatura. Você já é amigo de Deus. Você já não tem mais pecado. Perante os olhos do Senhor, Ele olha segundo a ótica de Cristo. Mas os descrentes, eles não conseguem ver isso. Os ímpios, eles continuam a nos julgar segundo o padrão do mundo. Um padrão que é o único que eles conhecem. Não é o padrão do reino de Deus. É o padrão dessa sociedade pecaminosa e permissiva. Por isso que nós temos que suportar. 1 Pedro capítulo 1, versos 8 e 9, diz assim: a Ele, Jesus, a quem não havendo visto, amais, mas crendo, vos exultais com uma alegria que não se pode nomear. Não tem palavras para dizer. Cheia de glória, obtendo como preço da vossa fé a salvação das vossas almas. A menção de Jesus Cristo no fim do verso 7 determina o pensamento e o conteúdo do verso 8, que descreve a relação entre eu e Jesus, entre você e o seu Senhor. Em termos históricos, eles não o conheceram, eles não andaram com Ele, da mesma maneira que eu e você. Nós conhecemos um Cristo de ouvir falar, nós conhecemos um Cristo de ler as Escrituras, de experiências que nós vivemos, mas nós não tivemos um contato com o Messias, nem antes, nem agora. Nós continuamos conhecendo esse Deus desta maneira, digamos assim, quase que superficial. Nós continuamos não o vendo no presente. Aqueles homens, apesar de ouvirem falar de Jesus Cristo, eles também não conheciam Ele no presente. Eles tinham contato com Pedro, que tinha andado com Cristo, que poderia falar dos olhos de Cristo, do cabelo de Cristo, da fala, do tom de voz, contar as histórias, mas eram apenas coisas como se fossem num sentido nublado, não dava para ter certeza, não dava para você realmente ter aquela impressão. A sua relação com Ele é descrita por termos a mais crendo, que são contrários à visão dos termos materiais. Para você, a tua prosperidade, ela está contada em relação ao saldo que você tem no banco, as contas que estão pagas, a quantidade de alimentos na despensa, talvez a quantidade de materiais que você tem para vender dentro do teu comércio. Mas espiritualmente não funciona assim. A fé é você ver algo que você não está vendo. É você crer em algo que você não está vendo. É a certeza de que apesar de você não estar vendo com os seus olhos físicos, aquilo está lá. Aparentemente é esse amor e esta fé que conseguem transformar tão radicalmente a perspectiva dos problemas que enfrentamos. Se você for medir os seus problemas em relação aos seus recursos, você vai se desesperar. Muitos de vocês têm se desesperado. Eu algumas vezes tenho me desesperado. Porque nós queremos olhar para situações naturais com os nossos olhos naturais e assim nós não vemos saída. Relacionamentos, finanças, judicial e toda sorte de coisas e enfermidades não tem saída apenas com os olhos espirituais. É um exemplo que eu sempre falo, já falei e falo de novo. Toda vez que eu falo com a Lurdinha e pergunto como ela está, ela fala da dor dela, mas ela fala da fé dela.
da crença dela de que algo vai acontecer. É o grande motriz da nossa fé, da nossa vida. É você continuar acreditando sem estar vendo. Isso muda a nossa ótica, muda a nossa perspectiva. Essa transformação vai ao ponto de uma tristeza profunda da perseguição se tornar em uma alegria. Vai de você olhar para aquela conta que está vencida há muitos meses e aí a hora que você paga ou você não paga, você se enche de alegria. Em uma alegria impossível de expressar com palavras. Em que perante o mundo as pessoas tiram suas vidas e você está ali em paz. Porque nós olhamos para um futuro que já está próximo. E a cada dia que passa, ele se aproxima mais. A cada dia que se passa, se aproxima mais o dia do toque da trombeta. O fim das lutas e dificuldades. A exultação, a alegria sem medida está ligada à perspectiva do último dia. Mas numa espécie de começo antecipativo de alegria pela vinda iminente pelo reino de Deus. Apesar de nós termos uma herança lá, não sabemos que lá não vamos ter dor, não vamos ter dificuldade, ansiedade e preocupação. O reino de Deus começa aqui hoje. O Senhor, Ele muda o nosso coração, Ele nos dá paz hoje. Mesmo em meio às lutas, Salmos 27, 13 diz: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em outra versão diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Nosso ser não aguenta. O nosso corpo não aguenta, o nosso emocional não suporta. Por isso que o Senhor nos dá alívio. Os leitores não tinham visto a Jesus e nem agora veem. Sua relação com Ele atualmente é apenas espiritual, até que por fim, na sua revelação, Ele se apresente aos olhos deles. Um dia, Jesus Cristo ele vai se apresentar como Ele é. Lembra daquele hino que o irmão Cláudio canta, a face de Cristo? É falsa a inspiração do pintor, mas um dia nós vamos ver como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, a gente não vê ainda, mas nós cremos nele. E porque cremos nele, nós o amamos. A fé aparece aqui como algo superior, sobrenatural, à visão física. Não queira basear sua crença em Cristo naquilo que você vê, naquilo que você recebe. Muitos cristãos estão se perdendo ao redor do mundo porque eles esperam concretizar com os olhos. Venha para a campanha tal, que você faz tal coisa e você vai receber isso. Quando você não recebe, o teu coraçãozinho ele fica entristecido e esfria. A fé é algo muito acima disso. A fé é a certeza de algo que você não vê, que você não consegue pegar. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Essa condição do cuidado de Deus não é algo que necessariamente você consiga ver. João capítulo 20, verso 29. Jesus Cristo tinha acabado de fazer um milagre. E ele olha para aqueles homens, eles olham e falam assim: Jesus, você realmente é o Messias. E Jesus fala: porque me viste e creste? Porque você está vendo esses milagres, você crê? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que eram dispersos no tempo de Pedro, que não viram, mas creem, não viram, mas amam, não viram, mas continuam amando e crendo no Senhor. Você é bem-aventurado. Quando você continua na sua caminhada, em meio a lutas e dificuldades, Jesus ele fala: você é bem-aventurado, porque você não viu, mas você crê. A exultação que no verso 6
tinha como causa a salvação, agora se concentra no próprio Salvador, não mais as bênçãos de Deus. Este não é o foco, e sim o Deus das bênçãos. Usei essa ilustração hoje pela manhã e uso de novo. É a mesma condição do pai que viaja por um período fora, e aí quando ele volta, os filhos eles estão mais preocupados com o que o pai trouxe, e não o pai. Haverá um momento em que você, na sua vida, vai conseguir se desapegar aqui na terra ainda das coisas materiais e focar no grande privilégio de você ser filho de Deus. Isso é o que torna o cristianismo diferente. A atenção, o foco não está em coisas, não está em ritos. Nós temos rituais, nós zelamos pelas coisas que nós temos, mas o foco principal não é isso. O foco principal é Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Não rituais, não a igreja. Fazem parte. Tudo isso faz parte, mas o foco principal continua sendo Jesus Cristo. A construção desse texto, dando um tom solene às palavras, é como se o autor estivesse tentando dizer que ele não pode expressar com palavras. Apóstolo Pedro, ele está numa condição de tanta alegria, mesmo em meio a dificuldades, que ele não consegue traduzir aquilo em palavras. Eu estava vendo com o Rosângela um filme que o Felipe me indicou para ver, que eu indico para você, que chama Paulo, Apóstolo de Jesus. Entrou no Netflix. E aí no final do filme há uma cena em que os cristãos eles estão na prisão. E aí aqueles cristãos olham para Lucas, que estava preso junto, e perguntam para ele o que vai acontecer, o que está para acontecer. E ele fala: amanhã é dia de jogos na arena romana. E os cristãos entram em desespero porque eles sabiam que eles iam ser alimento dos leões. Mas Lucas ele chama eles, fala assim: se juntem. Os outros que estavam na cela se aproximaram da grade, aqueles que estavam com Lucas ali se ajoelharam, e ele falou assim: vai ser um momento de dor. Como o apóstolo Pedro está falando, vai ser um momento de dor. Eu não vou negar para vocês, mas vai ser um momento de dor. Quando vocês abrirem os olhos, vocês vão estar perante o Senhor. E a história conta, não o filme, a história conta que os cristãos, eles entravam naquela arena antes dos leões serem soltos, e eles se ajoelhavam em oração. Não pelas suas vidas, mas pela vida daqueles que estavam perseguindo. E na sequência os leões eram soltos, e eles mordiam e matavam jovens, crianças, bebês, mulheres e idosos, qualquer idade. E naquele momento aqueles homens e mulheres, no último fôlego de vida deles, eles louvavam ao Senhor, porque a luta é um breve momento. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Não tem escritor, a gente vê aqueles filmes de Jornada nas Estrelas, as pessoas com as naves espaciais, outros fazendo a máquina do tempo, o outro falando de um remédio que vai dar a vida eterna. E as pessoas imaginam, e Deus está falando: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você. Sem palavras, de fato, é a alegria que toma conta do crente. Em vez de olhar para as lutas, olhar para o seu Senhor. Ela é revestida por alguma coisa sobrenatural, refletindo a um pouco da glória por vir. É a alegria dos tempos vindouros, que fez a sua entrada no mundo, não mais dele sair, até que toda a tristeza seja finalmente eliminada na vinda do reino de Deus. Um breve momento, mas nós já podemos contemplar. É como se você acordar de madrugada, eu tenho feito isso já há algum tempo,
Já falei para vocês, eu acordo às 5 da manhã. E quando o dia vai raiando, você vê que aquelas densas trevas, elas vão se dissipando, porque a gente eu já consigo ver a luz do sol. Experimenta um dia, coloca para despertar aí por volta de umas 5 horas da manhã, 5 e uns quebradinhos, que você vai ver o fim das trevas e o sol tomando conta. As trevas, elas não podem conter a luz. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Ela começou com os acontecimentos que tiveram lugar naquelas pequenas aldeias das montanhas da Judéia. Essa alegria, ela começou lá. Havia muita conturbação no Antigo Testamento. Poucas pessoas conseguiam ver. Mas em um momento, quando a estrela de Davi, a estrela de Belém, ela foi andando e parou sobre o local onde Jesus Cristo estava sendo vindo ao mundo fisicamente, Maria estava dando à luz. Naquele momento, naquelas aldeias da Judéia, algumas pessoas tiveram esse prazer, contemplar a glória do Senhor. João 1,14 diz, não é esse não, cadê o texto? Lucas 2, 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqueles homens olharam para suas ovelhas, olharam um para os outros e falamos, nós temos que ver a manifestação deste amor. O nascimento de um menino que foi saudado por coro de anjos celestiais. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como no unigênito do Pai. João viu, eu não vi, mas eu posso contemplar. Eu consigo olhar e ver as trevas se dissipando e consigo ver o sol aparecendo. Jesus está voltando. Creia nisso. Tudo isso, um reflexo da alegria que impregna no final do livro de Isaías, que fala da exultação messiânica que romperia deste mundo quando da vinda do reino de Deus. Isaías, 600 anos antes da vinda do Messias, ele já falava do Messias. E ele vem falando sobre lutas, dificuldades, sobre a figura do Messias. E quando chega a partir do verso do capítulo 60, ele começa a falar da graça, da misericórdia, da glória do Deus vivo chegando. Isaías 61 diz, dispõe-te, ou seja, fica pronto, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Amém. Nós podemos ter a esperança que o nosso Senhor cuida de nós. O verso 9 complementa o pensamento do verso 8 com uma declaração que pode ser entendida como dando a base para a alegria extrema no verso anterior. Salvador e salvação são um e passa a ser motivo da alegria dos seus leitores. No Antigo Testamento havia apenas uma expectativa do Messias. Eles criam na salvação, mas eles estavam na expectativa do Messias. Depois que Jesus vem, morre e ressuscita, não só nós temos acesso à salvação, mas também ao Salvador. A interpretação aponta para o futuro, o que será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa depois de alcançardes a meta da vossa fé, algo que se inicia no presente. A fé é uma grandeza que no Novo Testamento tem início, meio e fim. A sua fé, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando que é o começo? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quando você é batizado, quando você faz a profissão de fé, quando você se rende aos pés do Senhor. Esta fé, ela vai crescendo, porque você vai passando por lutas e dificuldades e você rompe em fé. Tem momentos que você quer voltar atrás e o Senhor te pega pela mão, te pega pelo colo e você continua caminhando até que você vence e olha para aquela luta e fala, eu venci. E o fim dessa fé
é o nosso retorno à pátria celestial. 1 Coríntios capítulo 13 fala desse último aspecto, dando a entender que a fé é um elemento fundamental ao cristianismo. Tem função temporalmente determinada, ao contrário do amor, que é a essência da eternidade. A fé é algo que você vai ter aqui na terra, não nos céus. Aqui na terra. O objetivo da fé é te manter caminhando. Quando ela cumprir o seu papel, ela vai deixar de existir. E o amor? O amor não. O amor que foi implantado no seu coração a partir da sua profissão de fé, seja externa, seja interna, você e o Senhor, isso nunca vai acabar. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10 diz: quando, porém, vier o que é perfeito, a segunda vinda de Cristo, quando Jesus tocar a trombeta, levantar e você estiver morto, você ressuscita. Se você estiver aqui, você for arrebatado, então o que é em parte, a fé, será aniquilado. Não vai ter necessidade mais nenhuma, porque você já está com Ele. Você já vai estar vivendo com Ele. Jesus é o perfeito. A nossa fé é algo imperfeito que nós vivemos, que nós lutamos para manter. O objetivo da fé, então, é a salvação das almas. É para isso que ela existe. Entendendo almas ligadas ao nosso corpo. Quando nós ressuscitarmos, nós seremos ressuscitados a nossa parte material e a nossa parte imaterial. O nosso último versículo, 1 Pedro capítulo 1, verso 10, diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas investigaram, pesquisaram, os quais profetizaram acerca da graça que vos era destinada. Não só as comunidades aqui focalizadas buscam a salvação e meditam sobre elas e suas instruções dia após dia, mas semelhantemente ocorreu através dos profetas lá no Antigo Testamento, em que eles ouviam as palavras do Senhor, eles não ficavam só com aquilo, eles ficavam meditando, separando um tempo para tentar entender o que é que Deus estava falando, não superficial, como a nata das leis, mas o que tem a mais que aquilo. Será que é só isso, Senhor? E eles passavam o tempo investigando. Nós temos aqui nesta passagem uma unidade e continuidade do Antigo Testamento e Novo Testamento. Para aqueles que acham que o Antigo Testamento foi embora, está errado. Os profetas falavam de algo que nós vivemos hoje. O que já havia sido buscado e anunciado pelos profetas no passado cumpre-se na minha vida e na sua vida, na vida dos leitores do apóstolo Pedro. Aqueles homens investigaram e pesquisaram, e esses termos refletem um aspecto de uma atividade intensa. Eles não estavam satisfeitos apenas com conceitos superficiais, eles queriam conhecer a Deus e os seus planos. De tanto enfatizarmos o ministério profético como algo só de exortação, nós não olhamos para essas coisas mais pé no chão, em que era o dia a dia deles. Eles não passavam o dia inteiro profetizando, eles tinham momentos que estavam a sós com o Senhor. Ambas as palavras implicam em um considerável esforço intelectual, investigar e pesquisar. Uma pesquisa diligente, uma análise atenta dos fatos. Por isso que a nossa fé ela não é emocional. A nossa fé é uma fé racional. Você tem que entender o que está acontecendo. Quando eu falo para você de um conceito, você tem que entender ele antes de colocar em prática. Você não é ovelhinha de presépio em que você tem que fazer aquilo que o pastor Paulo fala. Você tem que fazer aquilo que você entende como certo. É claro que você vai dar conta disso. Por isso que você precisa, como os profetas, investigar e pesquisar. Eu trago um conceito, eu trago um ensinamento, você vai no texto e busca. Deus, aquilo que foi falado é verdadeiro, é isso mesmo? É. Opa, então eu quero para mim. Não é. Pastor, Deus, perdoa o pastor Paulo, dá mais sabedoria a ele. Ore por mim nesse sentido. Não aceite qualquer coisa. As palavras elas têm que ser diligentemente pesquisadas. É algo que acontece também no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4 diz: visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ele está falando de Mateus, de Marcos, de João e de outras pessoas que escreveram.
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, as pessoas que viram Jesus e falaram. Igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Eu vejo Lucas chegando para Paulo e falando: Paulo, como é que foi isso? Ah, foi desse jeito. Ele anotava. Vai lá para Mateus e fala: e aí, Mateus, como é que aconteceu? Ah, aconteceu. Opa, pera um pouquinho, está diferente de Pedro, está diferente de João. Deixa eu escrever uma coisa aqui que bate com eles. Depois de acurada investigação, nós não temos que aceitar os ensinamentos de Deus sem que seja por uma forma racional. O conteúdo da pregação dos profetas é aqui descrito como graça. Grande parte da pregação dos livros proféticos do Antigo Testamento são mensagens de repreensão, sim, de juízo, sim. Mas é digno de nota que o sentido da graça, apesar de tudo e no fim de tudo, sempre aparece. Apesar de haver as pregações de exortação e de juízo por parte dos profetas, sempre a graça de Deus era manifesta no fim das histórias. 1 Pedro resume assim a pregação profética, como constituindo-se na graça aquele público para o qual ele estava escrevendo. Quer dizer, as comunidades cristãs estão vivendo no tempo em que essa graça anunciada se cumpre, inclusive eu e você. Os próprios profetas não sabiam bem ao certo quando seria esse tempo, e bem que eles queriam saber, por isso que eles investigavam. Há uma nota de esclarecimento aqui. Os profetas eram tidos em alta conta no meio do povo de Deus. E os membros da igreja são agora colocados no status mais elevado. Elias andou com Deus. Isaías andou com Deus. Moisés falou com Deus face a face. Noé ouviu a voz do Senhor. Jonas pregou em nome do Senhor. Paulo, Pedro, pessoas tiveram contato com o Senhor, mas com você é diferente. Da mesma maneira que houve com Paulo, da mesma maneira que foi com Pedro e com os cristãos do Novo Testamento, até os dias de hoje, nós temos um diferencial com esses homens das Escrituras. Nós não andamos com Deus, nós não vemos Deus, nós não ouvimos Deus, mas nós temos Deus dentro do nosso coração. Aqueles homens não tiveram isso. Nós temos. É um grande privilégio. Algo que os profetas desejavam viver, não viveram. Sim, fizeram milagres. Fizeram descer fogo do céu. Multiplicaram coisas. Acabaram com doenças. Salvaram pessoas. Guerrearam com exércitos 1000 vezes maiores. Mas nenhum deles tem o que você tem, que é a figura do próprio Deus habitando no seu próprio coração. É por esse motivo que eu e você somos purificados pelo fogo do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos o próprio Deus morando dentro do nosso coração. O Senhor não é um Deus que habita em templos construídos por mãos humanas, mas neste templo do Espírito Santo que se chama eu, o Senhor habita. Que cada dia mais nós possamos, Pai querido, olhar para as lutas e provações como uma forma do agir de Deus nas nossas vidas. E em vez de nós perguntarmos por quê, nós possamos aprender o mais rápido possível a lição, para que, como na piscina, nós possamos entrar de um lado e sair do outro, tomando aquele grande fôlego de alegria de poder estar novamente na Tua presença. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e maravilhoso Deus.
Queridos e queridas, agradeço pelo tempo em que você esteve junto comigo. Agradeço por Deus pela palavra que foi ministrada ao meu coração e espero que você também tenha recebido. Amém. Aguardo você na reunião de oração às quartas-feiras, às 20 horas. E se Deus assim o permitir, nós estaremos nos encontrando no domingo que vem, novamente, para louvor, honra e glória do santo nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Não deixe de deixar sua curtida, faça o seu comentário. Eu fico feliz ao ver que você estava presente no culto e eu vejo a partir dessas indicações. Que Deus te abençoe e conceda graça.